O Rio de Janeiro anunciou uma operação conjunta com o governo federal contra facções criminosas que atuam no Complexo da Maré. O governador Cláudio Castro ainda pediu a transferência de traficantes para presídios fora do estado. O nosso repórter Rodrigo Monteiro tem outras informações para a gente ao vivo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Leandro. Boa noite para você, boa noite para todos que estão com a gente aqui no CNN Arena. Esse anúncio foi feito hoje durante uma reunião que aconteceu aqui na sede do governo do estado do Rio de Janeiro, Palácio Guanabara, que fica na zona sul da cidade. O governador Cláudio Castro se reuniu com representantes do governo federal, entre eles o secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Ricardo Capelli. Ele pediu a transferência de vários presos que estão aqui no Rio para presídios federais, também anunciou aí, uma ação conjunta com o governo federal, com agentes da Força Nacional para atuarem no Complexo da Maré, principalmente na área do Complexo da Maré, no entorno. O governador Cláudio Castro explicou que não vai haver uma incursão dessa Força Nacional, mas eles vão atuar no entorno para combater o crime organizado que atua na zona norte aqui do Rio. O Complexo da Maré, só para o pessoal de casa entender melhor, é uma área, uma das mais perigosas aqui do Rio, de bastante complexidade, considerada de alta complexidade também pelas forças de segurança do estado, e ela engloba cerca de 16 comunidades, mais de 140 mil pessoas moram no local e 3 facções criminosas distintas atuam na região, entre milicianos também. O governador Cláudio Castro não deu muitos detalhes, só disse que vai agir com inteligência, com tecnologia e por uma questão de segurança, o elemento surpresa, também ele contou que não deu um cronograma de quando isso iria acontecer. Os agentes também vão passar por um treinamento específico, levando aí em consideração a especificidade daqui da área e também das características da cidade do Rio de Janeiro. Isso tudo está acontecendo também depois que uma investigação da Polícia Civil apontou, os policiais durante essas investigações gravaram imagens que mostram criminosos criando um centro de treinamento dentro do Complexo da Maré. Hoje, inclusive, aqui durante a reunião, o secretário executivo disse que essas imagens são inaceitáveis. Portanto, uma ação conjunta do governo do estado e do governo federal para agir contra o crime organizado aqui no estado. Leandro. Ok, Rodrigo, obrigado pelas informações. Bom final de semana. Rodrigo Monteiro falando ao vivo do Rio de Janeiro. E o nosso Pedro Venceslau tem apuração também sobre o assunto, é isso, Pedro? Aqui no Ministério da Justiça, muita gente esperava que o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, fosse por esse caminho, fosse pedir também auxílio da Força Nacional. Mas o governador da Bahia não foi por esse caminho, que é aliado do presidente Lula e do governo. E já o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que é um governador de oposição ao presidente Lula, pediu ali auxílio à Força Nacional para combater o crime organizado. Então é curioso você ver a diferença de estratégia dos dois governos, sendo que, no caso, o governo da Bahia, que é governado pelo PT, lidera o ranking de ações mais violentas da Polícia Militar contra o crime organizado. Aliás, é uma liderança que causa certo constrangimento para o PT, que inclusive chegou a soltar uma nota pública em uma das suas resoluções mais recentes, criticando a política de segurança pública na Bahia. Agora, recentemente, o próprio ministro Flávio Dino e o próprio Ricardo Capelli, eles elogiaram muito a ação da polícia e a ação do governo da Bahia, no caso da segurança pública, e disseram que lá na Bahia não é necessário enviar segurança pública, porque lá a polícia está agindo corretamente, está fazendo o seu trabalho. Será que isso significa, então, que no Rio de Janeiro a polícia não estaria fazendo corretamente o seu trabalho? Leandro, eu acho que tanto esse caso do Rio de Janeiro quanto também a situação crítica que a gente está vendo acontecer na Bahia, ela está servindo de subsídio para acender uma discussão dentro do governo federal, que é a ideia de recriar um ministério específico para a segurança pública. O PT, diante do que está acontecendo na Bahia, passou a defender isso com muita ênfase, quer aproveitar aí essas especulações a respeito da cadeira de Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal, a possibilidade do ministro Flávio Dino assumir o lugar ali no STF, para tentar discutir, então, a cisão dessas duas pastas. Uma figura bem importante dentro do PT, nesta semana, conversando comigo, disse, olha, a gente precisa encontrar ali uma forma de transmitir para a população que o PT não é ineficiente na segurança pública. É importante demonstrar ali que é possível, sim, criar uma política consistente num governo petista nessa área. E acho que esses casos
casos, tanto a colaboração com as polícias ali, as forças de segurança do Rio de Janeiro, quanto a necessidade de uma ação conjunta na Bahia, são duas vertentes aí que ajudam a sustentar esse discurso internamente. Acho que, diante aí das especulações de que o presidente Lula poderia até mesmo fazer uma reforma ministerial mais ampla, talvez mais estruturante ali até o final do ano, poderia haver o debate sobre a recriação da pasta da segurança pública, caso essa discussão não aconteça já agora na substituição de Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal, caso o escolhido seja Flávio Dino. Como a gente sabe, Flávio Dino é tido aí como um dos favoritos para esse posto, mas embora tenha ali alguma resistência em alguns setores, como por exemplo no Senado, ainda assim é uma possibilidade, uma troca de comando no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Uma crítica que se faz ao Flávio Dino, né, Clarissa, é justamente que ele não conseguiu criar uma marca de segurança pública, porque é o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Esse é o argumento, por exemplo, que parte do PT usa para tentar desmembrar o Ministério, criar novamente o Ministério da Segurança Pública separado do Ministério da Justiça, para conseguir criar uma marca para o governo Lula apresentar na eleição de 2026, porque os eleitores brasileiros levam muito a sério essa questão da segurança pública. O PT fala, inclusive, em que essa é uma proposta que foi apresentada pelo próprio Zé Dirceu, da integrantes do Ministério da Justiça, em criar uma agência nacional de combate ao crime organizado, que seria submetida ao Ministério da Segurança Pública, que seria separado do Ministério da Justiça. Então, seria uma super força-tarefa para criar ali uma marca. Mas, claro, o Flávio Dino não aceita essa proposta, mesmo que ele vá para o STF e outro ministro assuma o Ministério da Justiça, ele já deixou claro que não aceitaria esse desmembramento, e resta saber agora qual vai ser a posição do presidente Lula. Ou seja, Hélio, a apuração aqui do Pedro justamente aponta que o governo vem já agindo, tentando agir para rebater o argumento agora da oposição que toca no assunto sobre segurança pública e mostra e fala que há uma sensação de violência no país em função de políticas públicas do governo federal. E que vale ressaltar que é função também do Estado, de cada Estado, já que a Polícia Militar pertence a cada Estado, ao governo estadual. Sua avaliação? As pesquisas, em geral, apontam a criminalidade sempre entre os primeiros 3 problemas que a população considera graves que têm que ser endereçados. Realmente, nos grandes centros urbanos brasileiros, a gente vê uma enorme violência, né? O Brasil está no ranking das cidades mais violentas do mundo, a gente tem muitas, né? Então, portanto, é preciso haver, sim, as operações policiais, que nunca são agradáveis, né? E que precisa, sim, tomar cuidado, planejar, mas precisa agir. O delito precisa ser punido, né? O crime precisa ser combatido. As imagens mencionadas, né, do treinamento que a gente viu de cima, do lado de uma piscina grande, dos bandidos treinando com métodos militares, né, bandidos circulando na rua com metralhadora .50, né, que derruba helicóptero blindado, esse tipo de coisa. Como é que a sociedade vai aceitar uma coisa dessas? A sociedade quer que, sim, que hajam operações, o que não quer é que a polícia cometa abusos, e nesse sentido eu repito o que eu sempre falo aqui: a forma mais adequada de checar se há abuso ou não é a obrigatoriedade de uso de câmeras policiais em todas as operações e em qualquer abordagem a cidadãos na rua, ou qualquer pessoa tem que estar sempre ligada, e se não estiver ligada, o policial tem que ser punido.